Olá, a paz, seja bem-vinda. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença para honrá-lo, Senhor, para dizer ao Senhor que o Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. A verdade não é uma coisa flutuante, não é alguma coisa que se pode mudar. A verdade é uma só e ela é intransponível. Ela, na verdade, é uma pessoa. A verdade é Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar com esta palavra. Tenha misericórdia de mim, Pai. Que o Senhor possa perdoar os meus pecados, Senhor, para que eu possa transmitir a palavra de acordo com o que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado pela presença da irmã e dos outros que virão, Senhor, e aqueles que não puderam estar aqui esta semana, que o Senhor possa estar abençoando, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como eu ia dizendo, abram lá as Bíblias em Colossenses, capítulo 2, no verso 8. Colossenses 2, verso 8. Está escrito assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de quê? De filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos de linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em um discurso interminável que não serve para nada. Essa é uma versão atualizada da mesma passagem. Essa Bíblia é uma Bíblia na linguagem de hoje. E ambas querem dizer a mesma coisa. Eu não iria trazer, como eu falei antes. Oi, Lau, tudo bom? Deus abençoe. Já vou anotar aqui que você está presente na chamada, tá? Eu ia falar sobre confiança. Eu ia trazer uma palavra sobre confiança, uma palavra bem mais tranquila, uma palavra bem mais leve, que eu gostaria de trazer. Mas semana retrasada, já tem umas 2 semanas mais ou menos, eu trouxe uma palavra sobre os falsos profetas. E que eles apareceriam cada vez mais, em um número muito maior. E recebi, até ontem eu ia dar a palavra a falar sobre confiança. Mas ontem eu assisti um vídeo de um pastor, e esse pastor era um pastor tradicional, um pastor de uma igreja histórica, e que esse vídeo ele me chamou a atenção pelo fato de que cada vez mais, em um número muito maior, virão homens que estão no nosso meio, e não digo nem talvez dessas igrejas que a gente sempre fala, mas até no meio das nossas, com fábulas e reconstruções, novas versões, releituras da palavra de Deus, e que nós temos que ter muito cuidado por conta dessas palavras, porque são vãs sutilezas. Elas começam sutis, elas não começam de uma maneira logo de cara ele vai falando o que ele quer falar, o que ele pensa na sua cabeça filosófica, mas ele começa
com argumentos até plausíveis e até louváveis, mas que no fim ele acaba falando uma grande bobagem e estraga tudo. Ontem eu recebi um vídeo de um pastor de uma igreja muito conhecida e histórica. E ele veio com um discurso pregando, falando, a base da sua pregação estava no livro de Filemão, e ali ele começou a falar sobre as questões de Filemão e Onésimo. Para quem não conhece a história, Filemão era um crente salvo em Jesus Cristo, companheiro de Paulo nas suas lutas, e ele possui um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, ele fugiu. Ele fugiu da casa de Filemão, e ao fugir ele encontra Paulo em uma das suas prisões. Encontra Paulo, se converte e passa a assistir Paulo, passa a ajudar Paulo no seu ministério. Mas Paulo, ele tem uma visão muito interessante. Ele fala: olha, Onésimo, você volta para o seu dono e eu vou pedir para que ele não te maltrate. Então ele manda Onésimo voltar para o seu dono e levar uma carta para ele. E nessa carta está dizendo: olha, eu gostaria que você tratasse Onésimo como se fosse alguém, como se fosse a mim mesmo, na verdade. Você vai tratar essa pessoa como se fosse eu. E eu poderia até exigir isso de você, mas eu vou puxar pela sua consciência. Eu vou apelar à sua consciência. Eu peço a você que, em hipótese alguma, você maltrate ou corrija Onésimo, porque ele agora é um irmão. Então, o que diz essa carta? Essa carta, ela conta uma história primeiro, de um senhor de escravos que era crente, e também de um escravo recém-convertido. Então, nós vimos que uma carta que fala sobre uma situação muito pontual e muito da época, muito cultural da época. Naquela época, ter escravos era muito comum, coisa que é uma aberração nos nossos dias. Podemos dizer que hoje, se alguém tivesse um escravo, realmente seria uma pessoa digna de repreensão. Nós teríamos asco, talvez, de alguém ou de uma situação como essa. Alguém que tratasse uma pessoa, um ser humano, uma pessoa igual, como um escravo, ou tivesse um trabalho análogo à escravidão. Nós sabemos que no interior do Brasil, em muitos lugares do mundo, existem pessoas que trabalham em trabalhos análogos, ou seja, parecidos com escravidão. Eles trabalham muitas vezes em uma fazenda, e ali ele tem o seu ali tem um mercadinho onde ele faz compras durante um mês e fica devendo sempre no mercadinho. Então, quando ele recebe, mal dá para pagar a conta que ele tem lá no mercado, que fica dentro da fazenda. Então ali vai se criando um ambiente análogo à escravidão. Para ele sair daquela situação, ele tem que pagar o que deve
no mercado. Então isso é um exemplo de trabalho análogo ao escravo. Outro tipo de exemplo é você pegar uma pessoa de um país que não fala o nosso idioma, trazer para servi-la na sua casa em troca de comida. Isso também existe nos dias de hoje. Então, quando coisas como essa, quando histórias como essa vêm à tona, nós nos sentimos realmente sensibilizados e também revoltados. Porque como pode acontecer de que uma pessoa ainda hoje, nos dias de hoje, tenha um escravo? Mas naquela época, naquele contexto, existia essa realidade e era comum entre as pessoas ter um escravo. Mas a Bíblia também nos diz, e eu também já preguei sobre isso, que o Senhor é especialista em liberdade. Ele libertou o povo de Israel. Deus nunca gostou de escravidão. Quando ele viu o povo sofrendo no Egito, ele foi lá e com mão forte retirou o povo de lá. Da mesma maneira, Deus libertou os homens do império das trevas, nos trouxe para o filho do reino do seu amor, filho do seu amor, o reino do filho do seu amor, que é Jesus, que é o reino de Deus. E hoje nós somos livres. E nesse contexto de hoje, a escravidão não cabe mais. Mas naquele contexto, naquela época onde havia esse tipo de trabalho, era aceitável. Ou seja, a cultura ela muda. A realidade nos tempos nos nossos tempos a realidade do nosso tempo é muito diferente da realidade dos tempos de Paulo. Isso é legítimo. Isso é uma coisa que nós podemos concordar. Mas aí, o que o nosso amigo começa a falar após essa introdução que todos nós concordamos? Hoje é inaceitável alguém ter um escravo. Isso é uma verdade. Como é também inaceitável outras situações diversas. Inclusive, hoje, eu queria dizer para vocês que a palavra não será muito longa, mas será uma palavra de alerta, uma palavra que a gente precisa dar para que a gente possa ter firmeza nas verdades de Cristo. Então, começando a falar desta verdade, ele começa a falar sobre os problemas da igreja. Os problemas da igreja, os problemas que existem na igreja. Existem realmente muitos problemas na igreja. E um deles, ele diz, segundo ele, é a maldade. É a maldade que muitas vezes nos entristece dentro da igreja. E realmente acontece. E nós temos que lutar contra essa maldade. Nós, como filhos da luz, precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no mesmo capítulo, no versículo 16, deixa eu ver se é 16. 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-os em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que ninguém se deixe submeter por ninguém, que ninguém te pressione por causa de detalhes quaisquer. Não tolerem que alguém tente governar sobre nós com dureza, ou com algum discurso, ou com algum culto aos anjos, ou alguma situação
herética. Então, é sobre isso que esse versículo fala. E o que eu quero dizer com isso? Então ele começou ali um discurso de que, por exemplo, a Bíblia é ineficaz. A Bíblia, ela tem que ser relida. Aí eu pensei, a Bíblia relida? Porque a Bíblia não traz resposta para todas as coisas. Porque a Bíblia, por exemplo, ela em Levítico, ela segundo a interpretação dele, ela valida o estupro. E não é verdade. E não é verdade. Como eu disse para vocês, existem questões culturais. O que está escrito lá em Levítico é o seguinte: se um homem tocar numa mulher sem consentimento dela, ele vai ter que pagar o dote para ela e para o pai dela e ter essa mulher como esposa. Hoje em dia, isso não seria aceitável. É verdade. Então, são questões culturais? Sim. Mas, usando este pastor, ele usou essas verdades para justificar coisas injustificáveis. Por exemplo, o discurso que ele fez estava cercado de filosofias e até influências, algumas influências da teologia da libertação. Aí ele começou legitimando através dessas de algumas questões culturais. Ele começou a falar sobre a liberação, por exemplo. Ele começou a falar sobre a teologia da libertação, dizendo que os pobres não estão sendo assistidos dentro da igreja, que a igreja, o que teria que significar que a igreja teria que ajudar aos pobres. Realmente também é uma verdade. Poderíamos ajudar mais aos pobres. Mas que a Bíblia, por causa disso, a Bíblia ela precisaria ser ressignificada. Ou seja, para que nós pudéssemos nos moldar ao mundo, para que o mundo pudesse ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, nós temos que mudar as verdades contidas na palavra de Deus. Talvez eu não possa ser muito claro nessa passagem, porque senão podem fazer com que o vídeo caia. Porque se a gente falar algumas palavras, eles cortam o vídeo, eles fazem o vídeo cair. Mas na verdade, o que ele argumenta é o seguinte: precisamos ressignificar a Bíblia para podermos aceitar algumas pessoas ou algumas situações em que em que na Bíblia claramente é pecado. Por exemplo, homens que se relacionam com homens. Na Bíblia, ela nos diz que isso é uma coisa que o Senhor, é uma verdade que está ali contida. O Senhor não se agrada disso. Agora, iremos ter preconceito com qualquer uma dessas pessoas? É claro que não. Mas eu tenho que mudar a palavra de Deus, ressignificar para aceitar essa pessoa do jeito que ela está e que ela continue desse mesmo jeito sem mudar? De maneira nenhuma. Porque se viermos a passar a aceitar todas as pessoas sem com que elas mudem, aceitar sim, em acho que 30 anos ou 20 e poucos anos de crente, eu nunca vi ninguém expulsar qualquer uma pessoa de dentro da igreja por ela ser A, B ou C, ou a pertencer a qualquer grupo da sociedade. Nunca vi.
Eu nunca vi ninguém ser expulso por estar em desacordo com os nossos padrões. Se eu me faço entender, irmãos. Agora, permanecer na presença de Deus requer mudança em todos nós. A palavra nos confronta todos os dias, confronta a mim. E eu tenho que estar lutando contra a minha carne. A minha carne, ela milita contra o meu espírito. A palavra de Deus diz assim, olha, a carne milita contra o espírito. E eu, para validar uma situação em que eu vou abrir as portas da igreja, não condeno que se abra a porta da igreja para qualquer pessoa entrar. O que eu estou dizendo é que eu não vou legitimar um pecado. Ou qualquer um pecado, porque se eu legitimo um, eu tenho que legitimar todos. A Bíblia é inerrante. A palavra de Deus não pode ser ressignificada. Mas entenda como o discurso dessas pessoas são construídos com verdades. Comecei a falar coisas legítimas. Escravidão é uma coisa que desagrada a Deus. Estupro dentro da igreja é uma coisa que desagrada a Deus. Maldades dentro da igreja, em maneira geral, desagradam a Deus. Mas não é por isso que eu vou legitimar coisas que Deus condena. Seja qualquer uma. Ou seja, eu tenho que para ser aceito, eu mudo o que é perfeito. Para dizer que eu sou moderno, que eu sou liberal, o liberalismo entra na igreja de uma maneira avassaladora e nós não podemos aceitar. Temos que denunciar esses fatos e temos que avisar, porque mais e mais pessoas estarão entrando em nossas igrejas, se infiltrando entre os pastores, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem a Bíblia profundamente, pessoas que estão estudando de uma maneira muito intensa a filosofia. Introduz tanto a filosofia quanto vários vertentes filosóficas dentro da igreja. E por isso vão se contaminando com as suas soberbas e seu conhecimento vão. Introduzindo coisas que não são aceitáveis. E por isso, irmãos, não aceito qualquer tipo de discurso, não aceite qualquer tipo de discurso que diga precisamos ressignificar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é, a Bíblia não é inerrante. A Bíblia, ela tem que ser reconstruída. A ideia da Bíblia, ou como eu já ouvi, a Bíblia é um livro mítico. Não é real, não pode ser real. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a palavra. Se a palavra foi revelada e foi inspirada por Deus para que homens estivessem confeccionando, fazendo, escrevendo, e mais do que escrever, essa palavra passou pela questão do tempo. Milhares de bibliotecas no mundo todo foram queimadas, países invadindo outros e queimando os livros,
Enfim, e a palavra de Deus passando, a Bíblia passando de geração em geração, sendo escrita à mão, a ponto de ter achado na década de 60 alguns manuscritos numa caverna, que quando foram abrir os manuscritos e comparar com o que estava escrito na Bíblia, estava bem próximo e coisas perfeitas. Ou seja, a palavra de Deus foi preservada durante um tempo e não vai ser ressignificada agora, não será reescrita agora por pessoas que estão usando de leviandade para talvez conseguir mais adeptos às suas igrejas, ou os seus canais, ou o seu canal do YouTube, enfim. Irmãos, não devemos aceitar qualquer tipo de alteração na palavra de Deus. As verdades estão aí. O Senhor é imutável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda de opinião. Deus não criou o ser humano para fazer certos tipos de prática. Em Gênesis diz que ele viu Deus que não tinha ninguém idôneo, ou seja, que se encaixasse perfeitamente com o homem. Então ele fez a mulher. A mulher se encaixa perfeitamente ao homem. A palavra idôneo é isso. É aquele que completa, que se encaixa perfeitamente. E Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. E existem verdades que são imutáveis. E tudo que for diferente disso é incompleto. É com tristeza que eu vejo essas coisas. Porque o pecado é pecado, gente. Boa noite, José Carlos. O pecado é pecado e sempre vai ser. Se a pessoa quer pecar, o que a gente tem que entender é o seguinte. Se o ser humano quer pecar, vamos ser claros e sinceros, ele não tem nem esse direito, mas ele pode fazer. Deus permite que ele faça. Quer pecar? Vai lá. Mas o problema é legitimar esse pecado. Dizer que Deus, com o argumento de que Deus é amor, eu vou lá e legitimo qualquer um. Para o meu bel prazer, para eu fazer o que eu quiser. Você acha que isso é legítimo diante de Deus? Você acha que isso agrada a Deus? Amém, irmão? Então, esse discurso de desconstrução da palavra de Deus, de releitura da palavra de Deus, é inaceitável e sempre será. No domingo eu estive pregando sobre um povo que vai suportar tudo. Vai suportar prisão, vai suportar... eu acho que eu falei aqui também já. Vai suportar morte. Se tiver que ser preso, vai ser. Se tiver que ser morto, vai ser. Em prol da verdade e da palavra de Deus. Esse povo ele não vai se moldar ao mundo. Esse povo vai ser, pelo contrário, esse povo vai incomodar o mundo. Esse povo vai ser perseguido pelo mundo. Esse povo não vai se encaixar nos padrões, na nova era, como disse esse pastor nessa pregação. Nesse novo mundo que está se surgindo, nós temos que adaptar a palavra de Deus a essa nova situação. Não. A palavra de Deus, ela confronta. Ela confronta o homem e diz assim, olha, você é pecador. E todo aquele que reconhece que é pecador é aceito por Deus. Deus não faz acepção de pessoas nenhuma, em hipótese alguma. Mas o grande problema do ser humano é pegar uma verdade absoluta, Deus é amor. Então ele me aceita do jeito que eu sou e eu nunca vou mudar. Gente, como eu tive que mudar, como você teve que mudar.
E a gente tem que mudar todo dia. As maldades que existem na igreja têm que ser combatidas, sim. Têm que ser questionadas. As que estão dentro. Mas não legitima qualquer outro pecado. Não legitima que as pessoas podem fazer o que quiser, desde que amem a Deus e que Deus a ama. Deus realmente a ama. Isso é inegável. Mas legitimar com a argumentação de que Deus é amor, isso não é bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça. Eu não estou dizendo aqui que quem pratica certos tipos de coisa, ou isso ou aquilo, vai para o inferno. Isso não está na minha alçada. Eu não posso dizer nada disso. Está na alçada de Deus. Eu não posso dizer que ninguém vai para o inferno ou que não vai para o inferno. Isso não corresponde a mim. Isso não é para que eu julgue. Aliás, se Jesus não veio julgar ninguém, imagine eu. Mas eu sei que as verdades de Deus são imutáveis, intransferíveis. Não dá para reler. Não dá para pegar a Bíblia e fazer uma releitura e tirar um versículo aí que não me agrada, que não se encaixa naquilo que eu quero fazer. Não tem como legitimar uma coisa que Deus condena. Deus como eu disse, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é imutável. Agora, se qualquer pessoa que faz qualquer prática se arrepender do seu pecado e crer em Jesus, está salvo. Isso que eu posso dizer, que a palavra me garante. E que essa luta dela contra a sua carne vai ser constante. Ela vai ser tentada. Mas ela tem que lutar. Ela tem que fazer o que Jesus fez pela gente. Se houve um sacrifício de Deus, do Filho de Deus por nós, por que nós não vamos nos sacrificar por Ele? A palavra de Deus diz, pelas misericórdias do Senhor, que nós apresentemos a Deus o nosso corpo como um culto racional, um culto da razão. Com a minha razão eu louvo ao Senhor. Eu não uso instintos para louvar. Deus criou uma mente humana para que a gente possa pensar nas coisas, possa raciocinar. Não ande girando e rodopiando por aí. Isso não inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes fala, isso não é, e é verdade. Isso não é Espírito Santo rodar. Qual o sentido? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 12 fala que tudo tem que ter uma razão, tem que fazer sentido. O Espírito de Deus, ele é nos dado para que a gente, e os dons são nos dados para que a gente glorifique a Deus, com um intuito, com uma razão. Da mesma maneira, nós temos que ser guardiões da palavra de Deus, guardiões das verdades que ali estão escritas e que são imutáveis. Precisamos dizer não a esses discursos, mesmo que eles venham das autoridades eclesiásticas que nós gostamos. Porque, infelizmente, cada vez mais essas coisas vão acontecer. Líderes se moldando ao mundo, tomando a forma do mundo, se conformando, se moldando aos desejos.
Diga não a essa prática. Diga não àquelas pessoas que tentam desconstruir a palavra de Deus. Que ressignificar, dar novo sentido. Dar novo sentido a uma coisa que está carimbada por Deus. Milhares de anos sendo presos. Ter esta palavra rica e maravilhosa de Deus para nós. Ressignificar uma palavra que muitos de nossos irmãos morrem por ela até hoje, morreram no passar dos séculos para defender essa verdade. Quem é alguém, quem se acha suficiente hoje para mudar isso aqui? Quem se acha suficiente, quem se acha autossuficiente para mudar o que Deus preservou? Milhares de irmãos morreram para preservar essa palavra, para que a gente pudesse lê-la hoje, na íntegra. E morrem hoje. Em países que são perseguidos, quem tem Bíblia guarda as páginas, às vezes, rasgadas. Porque não pode, guarda aquele pedaço de Bíblia rasgado no bolso ou enterrado no chão. Guarda as Bíblias em sacos plásticos enterrados no chão. Para vir aqui um brasileiro, ou seja lá de que nação for, um americano, um brasileiro, um europeu, sei lá, dizer hoje, em pleno século XXI, dizer que tem que se ressignificar a palavra de Deus, por causa, repito, de algumas questões culturais. A cultura muda, mas a palavra não. Uma palavra rápida, mas que os irmãos possam entender que essas coisas não podem invadir os nossos púlpitos e nem as nossas igrejas. Paulo fala que se ainda que um anjo de Deus viesse e falasse um evangelho diferente daquele que ele já tinha pregado, que você mandasse embora. Vai embora daqui. Arreda-te, Satanás. Para você. E seja anátema, seja retirado no meio da gente. Repreendido. Se algum pastor, mesmo que você goste muito dele, que você acompanhe o ministério dele durante anos, diga para você um evangelho diferente, conhecemos e que nós compartilhamos, ainda que eu que esteja defendendo isso amanhã venha falar outra coisa para você, tire o crédito, descredencie. Eu espero nunca fazer e nunca farei, em nome de Jesus, que o Senhor me proteja de fazer isso. Não vou ressignificar, não vou reconstruir, em nome de Jesus. Mas considere muito que você acompanhe durante muitos anos o seu ministério. Venha te dizer que nós precisamos reconstruir ou que não agradam o século XXI, as pessoas do século XXI. Tira ele do seu descredencie ele do seu Facebook, descredencie ele do seu YouTube, descredencie ele da sua vida. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus mesmo que você esteja sozinho no mundo inteiro. Só você esteja remando contra a maré. Aqueles que resistirem até o fim receberão a coroa da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Resistir até o fim é resistir às falsas palavras, é resistir às tentações de realismo, vale tudo,
para a gente conquistar as pessoas, para que as pessoas possam ficar dentro a gente possa ficar dentro da vibe do mundo, desse novo mundo que está reconstruído, dessa nova dessa nova cultura. A palavra de Deus é maior do que a cultura. Porque os bois têm que vir na frente da carroça e não a carroça na frente dos bois. Que Deus possa abençoar a tua vida e fique com essa palavra para que você tenha firmeza e fé, para que você não abandone as verdades que foram ensinadas, para que você não caia nas palavras agradáveis, porque elas serão agradáveis, elas serão politicamente corretas, elas serão aplaudidas pelas pessoas, pela maioria das pessoas. Tem gente que quer aplauso, gente. Tem gente que quer se ficar famoso, sei lá. Eu não sei por que motivo um homem que estudou tanto, que o estudo ele é importante, mas a sabedoria humana, de uma maneira assim exacerbada, de caminhos que não são corretos. Muitas vezes nós falamos, olha que garoto estudioso, coisa e tal, que menina estudiosa, e ela vai estudando, só vive estudando, daqui a pouco se afasta, passa num concurso aí, se afasta, diz que Deus não existe, ou então faz uma faculdade que diz que o homem veio do macaco que ela acredita. E da mesma maneira que um drogado e que nunca estudou, uma pessoa que deu problema para a mãe, deu problema para o pai, a vida toda e no final da vida não encontra Jesus, alguém muito estudioso e que a sociedade aceita de uma maneira muito louvável, uma pessoa muito benquista na sociedade, sem Jesus, também não se encontra com Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo fala sobre moderação, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Moderação é atentar às palavras, é prestar atenção no que as pessoas dizem. Será que o que o Wagner está falando é verdade mesmo? Eu vou pegar a minha Bíblia. Ó. Não, é verdade sim o que ele está falando. Ou, não, Wagner, eu discordo de você. Tua interpretação aqui não foi muito boa, não. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é Jesus. Ele é que é meu dono. Ele é que é seu dono. Então, para finalizar, eu vou repetir o que eu já falei aqui mais cedo. As verdades de Deus são imutáveis, intransferíveis. Deus não muda de opinião. Deus pode, por conta de arrependimento, como a gente já viu na Bíblia, alguns casos, né, do rei se arrepender, Deus não matar ele, Deus não tirar a vida dele, ou prolongar a vida dele, né? A gente já viu esses fatos. Deus, dessa maneira, sim, mas nos princípios não. Por amor, Deus faz muitas coisas. Deus prolonga a sua vida, Deus te cura, Deus muda a sua realidade, Deus te tira da miséria. Deus, muitas vezes, disciplina a gente. Olha, teu caminho não tá bom aí não, ó. Vou te disciplinar aqui, mas para depois você ficar legal. Você melhorar, você crescer.
Mas Deus, nos princípios, Deus nunca vai mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tá? Fique com Deus, fique com essa palavra. Deus te abençoe. Eu até falei mais do que eu gostaria, do que eu estava programando. Mas vamos orar para que o Senhor nos ajude. A palavra de Deus diz também que esse povo que vai suportar essas agruras todas, essa avalanche do politicamente correto e dessa nova ordem que existe por aí, esse pessoal ele vai e que vai suportar muitas coisas, é o pessoal com um nome escrito no livro da vida. Um dia perceber que você está sofrendo por Cristo e que está difícil, mas que você está resistindo, que o mundo está indo contra você, mas que você está sofrendo, está sendo preso, está na beira da morte, o pessoal está te perseguindo, teu nome está escrito no livro da vida, porque os que não estão vão ceder. E muitos evangélicos, muitos que também são ditos pastores evangélicos, nesse momento de perseguição, vão ceder aos novos conceitos, às novas realidades, às novas formas de pagamento. É a evolução da humanidade. E nós precisamos acompanhar essa evolução. Muitos virão mais do que esse daí, falando essas coisas. Não caia nessa. Creia em Jesus. Lembre-se que Jesus falou: olha, muitos dirão, ó, Cristo está ali, Jesus está acolá, ó, ele está no deserto, ó, ele está no meio daquela igreja ali, ele está ali. Não acrediteis. Porque ele nos disse, ele deixou de sobreaviso. Não acredite nesses caras. Porque muitos virão no nome dele. Muitos dirão que são o próprio Jesus e uns virão em nome dele. Ele nos avisou que isso ia acontecer. Tá? Deus abençoe a sua vida. Não caia em conversa fiada. E fique com Deus. E até não sábado agora, tá? No outro sábado. Sábado agora não vou fazer a live, tá? Porque já estou fazendo ela hoje na quinta-feira. Que Deus possa te abençoar ricamente. Vamos orar, tá? Para abençoar vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, tu possas abençoar os nossos irmãos. Senhor, e a mim, a minha família, a família de todos que estão aqui nessa live, protegendo-nos, Senhor, de todo mal, protegendo-nos das palavras doces, protegendo-nos do evangelho fácil, daquele que não se confronta, daquele que não tem nenhum tipo de arrependimento. Você não precisa se arrepender. Senhor, que nós possamos ainda pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, e salvar alguns, porque nesses últimos dias talvez não muitas pessoas sejam salvas, Pai, por conta de filosofias vãs. Senhor, fica conosco, dá-nos a tua sabedoria. Eu te peço isso em nome de Jesus. Senhor, abençoa os nossos irmãos, dando a eles um restante de semana abençoado, uma sexta-feira maravilhosa. Senhor, abençoa o presbítero Paulo amanhã em sua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, os pastores reais, que querem pregar o teu evangelho e a toda criatura. Senhor, eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Até sábado. Não esse sábado, o próximo. Tchau.